Miguel Paulista. Ele nos pergunta: se o Senhor existisse antes da reforma, a que igreja cristã pertenceria? A resposta é muito fácil, meu amigo. Eu pertenceria à igreja de Cristo. Eu pertenceria à igreja de Cristo. Eu quero dizer para você que uma coisa é a igreja de Cristo, outra coisa são as denominações que as igrejas que se dizem cristãs dão-se a si próprias. Por exemplo, aonde está escrito na Bíblia que Cristo fundou a igreja católica? Onde está escrito isso? Onde está escrito que Cristo fundou a igreja católica? Onde está escrito que Cristo fundou a igreja católica apostólica romana? Sendo que na época de Cristo os romanos eram inimigos dos judeus. Eram inimigos dos judeus. E Cristo nunca foi a Roma pessoalmente. E Pedro nunca foi a Roma pessoalmente. Não tem uma passagem da Bíblia que comprove que Pedro esteja em Roma. Quando Paulo escreve as suas epístolas, ele nomeia uma porção de gente que está em Roma e não nomeia o Pedro. E se Pedro estivesse em Roma, Paulo teria dito: olha, está aqui o nosso chefe, está aqui o nosso cabeça, está aqui aquele que Cristo elegeu como nosso chefe supremo. Paulo não faz uma referência a Pedro, mas nenhuma referência a Pedro, morando em Roma, vivendo em Roma. Então, meu filho, se eu tivesse nascido antes da reforma, eu pertenceria à igreja cristã. Agora presta atenção, você provavelmente é católico, já vi pelo tom da sua pergunta. Mas antes da reforma, meu filho, antes da reforma protestante, a igreja católica sofreu vários cismas. Todas as igrejas ortodoxas são igrejas que se desligaram da igreja católica. E sabe por que elas se chamam ortodoxas? Vamos explicar para você o que é ortodoxo. Doxo significa teoria, doutrina. Doxos significa verdade. E orto significa boa, verdadeira. Então as igrejas ortodoxas saíram da igreja católica porque não viram na igreja católica a doutrina verdadeira. Por isso elas se separaram e se tornaram igrejas ortodoxas. Igrejas que tinham a verdade, conservavam a verdade, a doutrina verdadeira, a ciência verdadeira. Então, antes da reforma, já havia várias igrejas que tinham se desligado da igreja católica, porque a igreja católica se desviara da doutrina cristã. Se desviara da doutrina cristã. Eu pergunto para você, você sabe quando nasceu a igreja católica? Você vai me dizer que nasceu no tempo de Cristo. Mas como? Se Cristo nunca usou a palavra católico, se Cristo nunca foi romano, como é que a igreja católica apostólica romana podia ter surgido no tempo de Cristo? Quando os romanos eram inimigos dos judeus. A igreja católica só apareceu no mapa no ano de 313, quando o imperador romano foi cooptado pela igreja católica. E aí então a igreja católica cedeu ao imperador romano uma porção de coisas, inclusive o culto a Maria. Porque naquela época os romanos tinham 30, 40, 50, 60 deuses. Deus de todo tamanho, Deus de todo naipe. E aí, quando a igreja católica foi conversar com o imperador disse: mas como é que eu vou trocar tantos deuses por um só? A igreja disse: mas o Deus que nós vamos lhe apresentar é o Deus todo-poderoso, o Deus verdadeiro. Ele sozinho dá conta de tudo, não precisa os outros. Aí o imperador disse: tá certo, tem lógica. Ele disse: mas como é que nós vamos fazer com a mãe dos deuses? Que era Cibele, a mãe dos deuses, que era mais devotada ainda do que os deuses todos. A Cibele era a deusa dos romanos. Isso é fácil. Vamos eleger Maria, rainha dos céus. Vamos eleger Maria, mãe de Deus. Vamos eleger Maria, mãe do Senhor. Pronto. Aí fica resolvido o problema. Então vocês vejam que a igreja católica nasceu 300 anos depois de Cristo.
nasceu com teorias falsas, nasceu com doutrinas falsas, nasceu com doutrinas heréticas, nasceu com doutrinas diabólicas, apartou-se do verdadeiro cristianismo, separou-se da verdadeira mensagem de Cristo, separou-se da verdadeira mensagem de Cristo para se tornar uma igreja mariana, uma igreja de todos os santos, uma igreja que venera os mortos, que invoca os mortos, uma igreja de umbanda, uma igreja de espírito, uma igreja espiritista. Afastou-se da mensagem de Deus. O que Jesus disse? Quanto aos mortos, deixa os mortos enterrarem os mortos. E a igreja católica desenterra os mortos. Desenterra os mortos. Francisco de Assis, que morreu no ano de 1200, faz 800 anos que ele morreu, que já fedeu, que já se desgraçou todo, ele está vivo para a igreja católica ainda, está vivo, vivo e são. E Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, quanto a mim você me siga. Então a igreja católica nasceu de doutrinas heréticas, de doutrinas diabólicas, de doutrinas que não são de Deus, de doutrinas que são contrárias à Bíblia, mas frontalmente contrárias, como é o culto aos mortos, como é a ressurreição dos mortos através do decreto papal. Porque a ressurreição dos mortos vai haver no toque da sétima trombeta. Quando Jesus voltar, ao toque da sétima trombeta, os mortos vão ressurgir e serão todos julgados. Mas a igreja católica ressurrecta o morto através de um decreto papal. É o decreto que Francisco de Assis está vivo e vocês podem pedir para ele o que vocês quiserem, que ele tem condições de dar. Que é isso? Que é isso? Então, se eu fosse antes da reforma, eu seria um cristão de verdade. E a reforma foi um movimento como tantos outros, que saíram da igreja católica, porque num determinado momento aquela doutrina católica era herética, era diabólica, era contrária à Bíblia, era anticristã. Então, aqueles que querem conservar-se no cristianismo, se afastam da igreja católica. Porque você, por mais que você queira dizer para mim, a igreja católica ela é mariana. Ela não é igreja cristã. Ela não tem nada a ver com Cristo. Eu desafio alguém que me diga, aqui em São Paulo, com mais de 2.000 igrejas católicas, se tem uma só, dedicada a Cristo Jesus. Uma só, dedicada a Cristo Jesus. Não tem. Porque ela dedica as suas igrejas tudo quanto é santo, dedica a sua igreja tudo quanto é Maria, mas Cristo mesmo não tem uma igreja católica dedicada a Ele, em nenhum lugar dessa cidade, em nenhum lugar do Brasil, em nenhum lugar do mundo. Esta é a verdade. Agora, você diz assim, antes da reforma, eu pertencia à igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Porque Cristo fundou a sua igreja. Cristo fundou a sua igreja. A igreja de Cristo. A igreja cristã. É aquela que se apega à palavra de Cristo, é aquela que se apega à verdade de Cristo, é aquela que não se afasta do ensinamento de Cristo. É aquela que não erige doutrina que não seja cristã. É aquela que não vai buscar o pecado para servir de norma. É aquela que não tem a necromancia como seu fundamento. É aquela que não tem a necromancia como fundamento e a idolatria como seu fundamento. Essa é a igreja de Cristo. A igreja em que Cristo é tudo. Como diz em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Essa é a verdade. Não tem lugar para São Francisco, não tem lugar para São Joaquim, não tem lugar para São Jerônimo, não tem lugar para Santo Inácio, não tem lugar para Maria das Graças, Maria de Fátima, Maria da Glória, Maria do Socorro, Maria das Graças. Não tem lugar para isso. Não tem lugar para isso. É Cristo tudo em todos. É Cristo tudo em todos. Então, meu filho, antes da reforma, eu seria da igreja de Cristo, como hoje sou da igreja de Cristo. Embora a denominação aqui pertença, chama-se Igreja da Nova Aliança em Cristo. O nome, meu filho, o nome é apenas uma denominação. O que interessa é a essência da doutrina. O que interessa são os nortes que nós temos na nossa igreja, que não é um norte diabólico, não é um norte herético, é um norte cristão. É isso que interessa. O nome tanto faz. Podia até ser católico se fosse obediente à lei de Deus.
Podia ser católico, apostólico, romano, baiano, brasileiro, o que fosse, mas se obedecesse às normas de Cristo, se obedecesse à lei de Cristo, se estivesse no norte de Cristo, mas não está, essa é a verdade. Se afasta cada dia mais, se afasta cada dia mais. E nós que somos cristãos, não interessa a denominação, como não interessa para você católico também, se você é da igreja de Santa Gertrudes, de Santa Genoveva, de São Joaquim, de São Jerônimo, a igreja de São Paulo, de São Pedro, a igreja de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, são várias igrejas com várias denominações também. São várias igrejas com várias denominações. Por que você pretende agora dizer que nós, os crentes, temos várias igrejas? Nós temos várias denominações, como vocês também têm. Mas a igreja de Cristo, a igreja de Cristo. E é claro que existe também naquelas igrejas que se dizem evangélicas, aquelas que também não estão na palavra de Cristo. Aquelas que também não estão na palavra de Deus. E essas eu não aplaudo, essas eu não apoio. Eu só aplaudo e apoio aquelas que têm a verdade de Cristo na sua vida. Então, meu filho, eu se fosse antes da reforma, eu seria da igreja de Cristo. E depois da reforma, sou da igreja de Cristo. E quero viver na igreja de Cristo e quero morrer na igreja de Cristo. Cristão da manhã até a noite, cristão de norte a sul. Cristo tudo em todos, Cristo tudo em mim. Essa é a verdade. Volte sempre, meu prezado Antônio de São Miguel Paulista. Que Deus abençoe a sua vida, meu filho. E que você conheça de verdade a igreja de Cristo. A igreja cristã de verdade. A igreja que Cristo fundou, que não foi a católica apostólica romana, nem a católica apostólica baiana, nem a católica apostólica brasileira, nada disso. Cristo criou a sua igreja, a igreja de Cristo, a igreja dele, a igreja de verdade. Siga esta igreja, que você receberá o galardão da vitória em Cristo e da sua salvação. Que Deus te abençoe, Antônio de São Miguel Paulista. Eu vou orar muito para você, meu filho, para que você conheça a verdade, que a verdade vai libertar você de todas essas heresias e todo esse pecado que é feito na Igreja Católica.